Bom, turma, dando início ao estudo das cadeias cíclicas ramificadas. Estou mostrando aqui para vocês a estrutura da menor cadeia cíclica ramificada, que é o metilciclopentano. Então, eu tenho 3 formatos de estrutura para esse composto. A estrutura totalmente vírgula, né? Porque o metil não está mostrando a ligação. Então, eu estou mostrando aqui todos os hidrogênios e carbonos. No ciclo, estou mostrando a ligação entre o carbono e o hidrogênio. E a ramificação está aqui parcialmente condensada na pontinha. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem o que eu estou falando, tá? Então, é isso aqui. Então, eu circulei de vermelho o ciclo, que é o que nos interessa. E, claro, tem a ramificação aqui fora. As características dessa substância, eu anotei aqui um pouquinho algumas, tá? Porque já que ela é a mais simples de todas, vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Ponto de fusão, menos 142 graus Celsius. Ponto de ebulição, 72 graus Celsius. Isso quer dizer que na temperatura de 25 graus Celsius, essa estrutura ela é líquida, mas volátil. O que é isso? Evapora com facilidade. A densidade é 0,75 gramas por centímetros cúbicos, o que significa que ela não é solúvel na água. Se misturar com a água, ela vai boiar. Densidade menor que a água. Essa estrutura também, gente, ela é encontrada, não só ela, como todas as estruturas, os cicloalcanos de cadeia ramificada, são encontrados no petróleo, na base naftênica do petróleo, que é uma parte do petróleo que é utilizado para fazer produtos como gasolina, plástico, óleo lubrificante, resíduos asfálticos, tá? Então, são subprodutos tirados da base naftênica do petróleo, incluindo os hidrocarbonetos de cadeia cíclica ramificada, tá bom? Essa substância não é solúvel na água, ela é menos densa que a água, mas ela é solúvel em acetona, etanol, éter de petróleo e benzeno. Inclusive, ela é considerada um bom combustível, tá bom? Então, vamos ver aqui as outras estruturas para ela, para o metilciclopentano. Aqui eu estou omitindo a ligação entre o hidrogênio e o carbono, estou mostrando só os carbonos, estou mostrando todos os átomos, mas eu estou omitindo a ligação entre o hidrogênio e o carbono. É a estrutura chamada parcialmente condensada. Nessa outra opção aqui, nós temos a estrutura totalmente na forma de bastão. O grupo metil que está do lado de fora, ó, apareceu como um tracinho. Então, é a ramificação. Deixa eu até cobrir aqui, é a nossa ramificação que aparece como um tracinho, tá? A massa molar, 84,16, considerando os números decimais, tanto para o carbono como o hidrogênio. Então, fazendo o somatório, vai dar 84,16 gramas por mol, é a massa molar dessa estrutura. E ela tem uma fórmula molecular C6H12, ou seja, CnH2n, que é a fórmula geral desse tipo de estrutura, tanto para os alcenos como para os cicloalcanos de cadeia normal ou cadeia ramificada. Então, a fórmula geral, aqui a gente tem a fórmula molecular, tá? E essa outra estrutura aqui é a mesma substância, só que dessa vez ela estou mostrando ela de forma mista. Parte na forma de bastão e parte na forma parcialmente condensada. Outras estruturas simples, só que teóricas, não existem na natureza, é o metilciclopropano e o metilciclobutano. São estruturas teóricas que só existem como intermediário de reações orgânicas ou simplesmente teórico, né? A gente não tem na prática, na natureza, elas que possam manipular. A nomenclatura IUPAC para essas estruturas não é complicado, gente, é bem simples. Então, eu tenho aqui para vocês nome da ramificação em ordem alfabética, mais o nome da cadeia principal, que é o ciclo. A ramificação ela precisa ser localizada. Isso deve obedecer à regra dos menores números. A gente usa isso quando tem mais de uma ramificação. Quando tem só uma ramificação, não tem problema. Essa ramificação vai sempre pertencer ao primeiro carbono. Mas quando tem mais de uma ramificação, então nós precisamos considerar a regra dos menores números
e na hora de escrever o nome, sempre a ordem alfabética das ramificações. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, que fixa isso que foi comentado. Então, eu tenho um exemplo aqui, o metilciclopentano, né? Metilciclopentano, como só é uma ramificação, eu não preciso identificar, localizar essa ramificação. Simplesmente eu escrevo o nome da ramificação e o nome da cadeia principal, ciclopentano, 5 carbonos, ciclopentano. Nessa outra estrutura, A2, aqui, nós temos duas ramificações iguais, em posições diferentes. Então, nesse caso, é preciso localizar onde é que está as duas. Uma vai pertencer ao primeiro carbono. A outra, nós vamos identificar, fazer a numeração, seguindo a regra dos menores números. Como? Se eu começo por aqui, esse vai ser o nosso carbono 1, onde está a primeira ramificação. E aí eu vou me encontrar com a segunda ramificação. Nesse caso, você vai pelo caminho onde é mais rápido. Se você for por cima, você vai passar por 2 carbonos para poder chegar nele. Agora, se você for por baixo, você vai passar apenas por 1 carbono e já chega nele. Então, a direção correta é por baixo. 1, 2, 3. Se você fosse por cima, seria 1, 2, 3, 4. Então, é preferível que seja por baixo, porque o carbono onde vai ter a segunda ramificação vai ter uma numeração menor, regra dos menores números. Localiza a primeira ramificação e a segunda você vai ao encontro pela direção aonde você chega mais rápido, né? O caminho mais curto. Então, nesse caso, o nome vai ser 1, 2 de metil, porque são ramificações iguais, ciclopentano, que é o nome do ciclo. Na estrutura, no exemplo 3 aqui, nesse exemplo com 6 carbonos no ciclo, também temos duas ramificações diferentes. Como vai ser feito essa identificação, gente? Bom, aqui a gente vai seguir a ordem alfabética. São ramificações diferentes e só são duas. Então, nesse caso, quem vai iniciar o nome é o etil, por causa da ordem alfabética do nome das ramificações. Nesse caso, você vai numerar exatamente pelo carbono que tem esse grupo que vai iniciar o nome. Etil vai estar no carbono 1. E aí você vai ao encontro da segunda ramificação pelo caminho mais curto, que lógico é de baixo para cima. O nome vai ser 1-etil, 3-metil, ciclohexano. Nesse caso, tem um hífen aqui, que separa ciclo do nome da cadeia principal, porque o nome da cadeia principal começa com H. Então, tem um hífen para separar, coisa que nós não fizemos na estrutura anterior, né? Tem ciclopentano, não está separado por um hífen. No caso dessa estrutura 3, a gente tem uma separação pelo hífen por causa do nome da cadeia principal que começa com a letra H. Nesse outro exemplo, nós temos uma cadeia também de 6 carbonos, saturada, claro, né? São cicloalcanos, mas agora a gente tem 3 ramificações, 2 iguais e uma diferente. Aqui nós vamos usar a regra dos menores números e não a ordem alfabética. Mas, para tirar um empate, a gente usa a ordem alfabética. Então, vamos lá. São 2 grupos iguais, equidistantes, né, da mesma distância, só que entre eles, do lado direito, tem uma ramificação e do lado esquerdo não tem. Então, lógico que a gente vai trabalhar com o lado onde tem a terceira ramificação. Numerar. Escolha um deles para ser o carbono 1. E a ramificação etil vai estar logo em seguida, tá bom? Então, aqui, na hora de escolher quem será o 1, bom, quem vai te dizer isso é a ramificação etil. Ela está mais próxima de quem? Do de cima ou de baixo? Do de cima. Então, você vai começar aqui 1, 2, aí desce e vai para o carbono 4. Por que isso? Regra dos menores números. As ramificações precisam estar nos carbonos de menor número. Se nós tivéssemos começado por aqui e dado a voltinha do lado esquerdo, precisaria passar por 2 carbonos para chegar nessa estrutura.
E o etil, que aqui está no carbono 2, se nós estivéssemos vindo pelo lado contrário, pelo lado esquerdo, ele estaria no carbono 6. Um número bem maior do que 2, né? Então, nesse caso, gente, sem discussão, tá? Pelo lado direito, de cima para baixo. Nome: 2-etil, por causa da posição do grupo, é a ordem alfabética. 1,4-dimetil, lembrando que dimetil, di é de 2 grupos metil, 2 grupos iguais, em posições diferentes, então um está no carbono 1 e o outro está no carbono 4. 1,4-dimetil, ciclohexano, o hífen entre ciclo e o nome da cadeia principal, porque começa com H, tá bom? Tem alguns exemplos aqui que eu chamei de desafios, tá? Então, essas cadeias aqui é para vocês fazerem e me entregarem. Quem conseguir fazer e me entregar, então vai ganhar esses pontinhos. Mas o desafio foi até às 5h50 de hoje, tá bom? Então, eu vou esticar até sexta-feira. Tá? Dá uma colher de chá, tá bom? Sexta-feira eu vou aguardar, se ninguém me enviar, então, zerinho, tá? Ninguém ganha nada. Ninguém perde, mas também ninguém ganha, tá bom?